Olá pessoal, eu sou o William Ortega. Estou aqui novamente no quadro Descomplica do programa Ressoar, um programa incrível que traz tanta informação, traz tantas notícias boas para a população, e o quadro Descomplica de hoje me convidou para falar um pouco sobre a paralisia de Bell. Eu sou sócio proprietário da Academia da Face, que é uma rede de franquias que tem mais de 30 unidades pelo Brasil, e nós damos a possibilidade do tratamento dessa síndrome da paralisia de Bell em todas as cidades onde nós temos a nossa unidade. A paralisia de Bell, para quem não conhece, é uma condição onde o paciente fica com um lado do rosto paralisado. Isso acontece normalmente associado a uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Por exemplo, um paciente que tenha um quadro de herpes. Essa herpes, ela forma bolhazinhas pelo corpo, aonde a gente tem inervação. Então o vírus da herpes se aloja nesse nervo e começa a formar uma lesão bolhosa. Quando esse vírus se instala num buraquinho que a gente tem no osso da cabeça aqui, onde sai um nervinho, que é o sétimo par craniano, que é o nervo facial, esse vírus vai começar a formar as bolhas de inflamação nessa região e vai começar a contaminar esse nervo. Essas inflamações fazem com que o nervo inche, e esse inchaço faz com que o nervinho não deixe mais passar impulso elétrico, que é o impulso necessário para que a gente tenha movimentação do rosto. Então, quando esse vírus se instala nesse nervo, forma essas bolhas, incha e inflama o nervo e automaticamente não passam mais impulsos, um lado do rosto do paciente fica paralisado. Normalmente o paciente tem um susto imediatamente, porque esse quadro ele se instala normalmente da noite para o dia, então o paciente dorme com o rostinho normal e acorda com o rosto paralisado. E muitos pacientes confundem esse quadro com um AVC, por ser algo parecido. Mas a gente analisa o seguinte: quando o paciente tem um AVC, ele tem uma paralisação de toda a metade do corpo e do rosto. Quando nós falamos da paralisia de Bell, esse quadro se instala apenas na face, então apenas o rosto do paciente vai ficar paralisado. E nós temos esse projeto na intenção de tratar esses pacientes que tiveram o quadro de paralisia. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, já diagnosticado com a paralisia de Bell, nós vamos iniciar os tratamentos com corticoides para diminuir a inflamação desse nervo e ajudar com que esse nervo volte a funcionar da melhor forma possível, antivirais, principalmente quando a gente está associando o quadro a um quadro de herpes, por exemplo, que é um vírus que proporciona essa doença. Nós vamos tratar o paciente com treinos faciais, na intenção de fortalecer de novo a musculatura do rosto desse paciente, para esse paciente voltar a ter uma dinâmica facial de movimentação por igual. Utilizamos também a toxina botulínica, o famoso Botox. Vocês aí achavam que a toxina botulínica era só para deixar o rostinho bonito? Estão enganados. A toxina botulínica também é muito utilizado para problemas como o quadro de paralisia de Bell. Então, quando o paciente tem a paralisação de um dos lados da face, automaticamente o lado que não está paralisado vai compensar a musculatura. Então vai movimentar muito mais o lado que não paralisou. Então a gente entra com a toxina botulínica no lado que está mexendo demais e entra com fisioterapia e treinos faciais para movimentar mais o lado que está parado. Então automaticamente a gente começa a aumentar o equilíbrio entre os dois lados e o paciente volta a ter a função da mímica facial. Esse quadro de paralisia, ele afeta em torno de 30% da população. Então muitas pessoas têm o quadro de paralisia. E 33% das pessoas acabam não tendo o retorno da movimentação sozinho. Então precisa da ajuda de um profissional. E é isso que a Academia da Face faz. Então, além de a gente tratar a beleza dos nossos pacientes com naturalidade e fazer com que os nossos pacientes fiquem mais harmônicos, a gente também atende essa população que tem a paralisia de Bell e não tem como tratar financeiramente. Então a gente tem um projeto chamado 1 Minuto para Bell que proporciona esse tratamento. Nós levamos esse tratamento para todo o Brasil através das nossas franquias. Então, se você que está assistindo o programa tem um quadro de paralisia de Bell ou conhece alguém que tem um quadro de paralisia de Bell, procura uma das unidades da Academia da Face e nós vamos tratar vocês com o maior carinho do mundo.
Pessoal, peço que vocês nos sigam nas redes sociais. Eu sou o Dr. William Ortega lá no Instagram, respondo todas as dúvidas que vocês quiserem sobre paralisia de Bell e também sobre outros assuntos. E mais uma vez passo para agradecer o Descomplica aqui do programa Ressoar, que é um quadro tão lindo e que traz tanta informação de saúde, beleza e também sobre as ajudas aí que a gente pode proporcionar para a população, como por exemplo o projeto Minuto para a Bell. Até a próxima!